Olá, esse é mais um Comece Bem, um programa da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Hoje eu quero falar sobre o tema A Vida Cristã Exige Coragem. Para isso quero te convidar a ler o texto de Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 1 em diante. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Nós estamos diante de um texto cujo contexto é muito interessante. A palavra de Deus diz que a Igreja do Senhor passava por grandes provações, por grandes perseguições e também pelo levante dos falsos mestres que desencorajavam os cristãos a viverem uma vida proposta por Deus em sua palavra. O apóstolo Paulo, preso em Roma, abandonado por muitos irmãos, sozinho, escreve um verdadeiro tratado de encorajamento para o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, que vivenciava um período sombrio da sua vida cristã. A Bíblia diz que grandes perseguições se levantaram naquela época. Muitas pessoas desafiavam o ministério de Timóteo. E segundo os relatos desse texto, Timóteo se encontrava abatido, desanimado, desencorajado a continuar o seu ministério. Paulo, então, vem relembrá-lo de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que ele não poderia deixar que o medo, que a covardia, que o abatimento parasse a sua vida e o seu ministério. Observe o que Paulo diz para ele. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando eu impus as mãos sobre você. Paulo então convida Timóteo a relembrar, a avivar essa chama. E avivar a ideia da chama, que é reativar, é despertar a paixão, aquela paixão inicial que Timóteo apresentava no início do seu ministério. Mas diante das perseguições, dos levantes, das tentações, das dificuldades, o texto nos mostra que ele se abateu, que ele se acovardou diante das dificuldades impostas pela realidade e pelo contexto da época. Paulo, então, o convida a reavivar, a reacender essa chama, esse fogo, pela convicção que ele tem de quem o colocou ali, que foi o próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Então nós estamos diante de uma palavra de encorajamento por parte de alguém que está preso e cônscio de que em breve será executado. Mas Paulo faz questão de animar a Timóteo, de encorajá-lo a avançar e não se prender às adversidades, às lutas e às dificuldades. Pois Jesus bem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que não era para desanimarmos, mas termos bom ânimo. Porque essa caminhada, nós não fazemos sozinha e solitária, mas há um Deus que peleja pelos seus. Outra coisa importante que Paulo vai relembrar a Timóteo aqui, é que ele vai dizer isso para ele aqui, pois Deus, no versículo 7, não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, amor e domínio próprio. Então, que coisa mais interessante. Paulo vai fortalecer a fé operante de Timóteo, mas momentaneamente adormecida e acovardada. Ele vai dizer, o espírito que repousa sobre você é um espírito de poder, de força, é um espírito de compaixão, de amor e de autocontrole, domínio próprio, ou seja, de sabedoria. Então Paulo encoraja Timóteo a erguer a cabeça e desenvolver o seu ministério, sabendo que Deus o colocou ali
e a avançar nesse espírito que está sobre ele, de força, de poder, de compaixão e de sabedoria, domínio próprio. Talvez você que me ouve tenha enfrentado na sua caminhada cristã também inúmeros desafios. Talvez você tenha enfrentado lutas e não tenha sabido lidar com elas. Essa palavra é para você. O mesmo Espírito que estava sobre Timóteo, sobre Paulo, é o mesmo Espírito que está sobre você. Que nessa oportunidade, esse Espírito possa reacender esse fogo, essa chama e te capacite a viver o seu ministério e também o seu propósito de vida. A vida cristã exige coragem. Então, nessa oportunidade, eu quero falar para você o que Deus disse também para Josué no momento de dificuldade. Sede forte e corajoso. Não desanimes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças por tua palavra, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, ó Deus, hoje nós somos tentados a nos acovardar diante das perseguições, das lutas e das dificuldades. Nós recebemos essa palavra de poder e de encorajamento, que sobre nós repousa um espírito que é corajoso e forte, e que nós, munidos por esse espírito, possamos avançar para o alvo da soberana vocação. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.